No dia 1º de janeiro, um Cybertruck, que é o principal carro da marca Tesla, que é do Elon Musk, foi explodido em frente ao Trump Hotel em Las Vegas. Esse ato foi heróico na cabeça de muitos malucos, né? Não com a gente, né? E se você não vê lógica nisso, eu vou te explicar o porquê que é heróico. Pra entender um doido, gente, precisa de um doido e meio e eu tô aqui cumprindo minha função social. Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir também, porque tá complicado, né, gente? Já tá com o dedo nesse like, se inscreve, seja você também um brocolindo, uma brocolinda, um brocolindes. Bom, eu quero analisar esse atentado do Cybertruck com vocês a partir de um outro atentado. Do atentado do tio França na frente do STF. O canal My News fez uma entrevista com as repórteres que estavam lá acompanhando o caso. A história, gente, é fascinante. É um pouco longo, então esse vídeo aqui provavelmente vai ser em 2 partes, tá, gente? Mas vale muito a pena, a história é absolutamente fascinante, gente. E dá pra gente entender esses 2 atentados ali, a lógica dessa insanidade. Antes da gente começar a assistir o vídeo, eu vou dar uns detalhes do que a gente já se sabe sobre o atentado do Cybertruck. O cara era um militar americano, a foto dele tá aqui. O cara era trampista, ele era militar da ativa, trampista. O cara tinha conhecimento pra explodir o prédio inteiro, se ele quisesse, porque ele era militar. Então ele tava, acho que até numa divisão ali que ele conseguiria. Eu vi um familiar dele falando, olha, se ele quisesse mesmo, ele não quis explodir o negócio, porque senão ele conseguiria. Ele explodiu só o carro. E aí a polícia achou 2 celulares dentro do carro e achou 2 cartas dentro desse celular, mas ainda não foi divulgado o conteúdo dessas cartas, que talvez expliquem aí o motivo por trás desses, né? A gente sabe, na extrema direita, esse é o motivo. Então, com certeza, esse foi um ato simbólico, assim como o ato do tio França. O cara do Cybertruck, ele deu um tiro na cabeça, morreu e aí o carro explodiu depois. E o símbolo de ser um Cybertruck, que pro Elon Musk é o carro do futuro, é o símbolo da empresa do Elon Musk, na frente do Trump Hotel, que tem um negócio escrito Trump enorme. Isso não tem como não ser simbólico, assim como o tio França se suicidando também ali na frente do STF. Também foi um ato simbólico. Pra gente entender um pouquinho mais o ataque do Cybertruck, vem agora o pai de todos, né, que é o contexto. Vamos falar do contexto político americano aqui, que estava em 1º de janeiro. O Elon Musk e o Vivek Ramaswamy, eu não sei falar o sobrenome dele, vou chamar só de Vivek, que são os 2 bilionários, né? O Elon Musk super bilionário, o Vivek só tem 1 bilhão, então é um semi-bilionário. Eles entraram numa treta no Twitter com o MAGA, né? O movimento Make America Great Again, que é o movimento do Trump, a gente chama de MAGA. Eles entraram numa treta de Twitter com o movimento MAGA Raiz, com a galera do MAGA Raiz. E a treta era a seguinte, os MAGA Raiz não querem saber de imigrante, eles não gostam, gente, de pessoas, eles são racistas, xenófobos, eles não querem, de jeito nenhum. Então, o Elon Musk defendeu o visto H1B, que é o visto de tecnologia, que foi o visto, inclusive, que meu marido veio pra cá, que é o visto H1B, que é pra trabalhos em tecnologia, informática, né, qualquer dessa coisa. E é um visto pro que a pessoa vem pra cá, e ela trabalha aqui, e ela vem pra cá trabalhar naquela empresa. Se ela for demitida, ela tem que sair do país. Entendeu? O visto dela é de trabalho pra aquela empresa, no tempo que ela estiver trabalhando pra aquela empresa. Então isso deixa claro, o funcionário... Cara, você acha que esse funcionário vai reclamar de alguma coisa? Você acha que esse funcionário não vai aceitar um pagamentinho um pouquinho menor? Isso aconteceu, eu já vi acontecer aqui em casa, tá? Agora já passou esse momento, porque, né, já estamos aqui faz tempo. Então assim, pra empresa é ótimo, porque não é empregador que vai fazer sindicato, não entendeu? Não vai dar problema e pode pagar menos. Então, esse visto H1B é uma boa fonte de renda. Mesmo, eles economizam muito em pessoal com esse visto H1B, trazendo o pessoal de país pobre pra cá, entendeu? Indiano, brasileiro, tem muito. Bom, aí ficou aquela discussão, né? O MAGA com o Elon Musk foi lá, mandou os MAGA tomar naquele lugar, tirou o azulzinho dos influenciadores MAGA que estavam reclamando com ele, que estavam indo contra a opinião dele. Agora, tirar o azulzinho significa o quê? Tirar a remuneração.
E você tirar a remuneração de um influenciador de extrema-direita, meu amigo, você mexeu no coração dele, entendeu? E agora, meu amigo, eles estão em cima do Elon Musk. É guerra. Um influenciador de direita ficar sem dinheiro, pra ele é como ficar sem Deus. E dentre esses maga raiz, um também que declarou guerra ao Elon Musk é o Steve Bannon, o pai de todos os demônios. Sim, senhor, o Olavo de Carvalho aqui dos Estados Unidos. Na verdade, o Olavo de Carvalho copiava o Steve, né, que tá morto, graças a Deus. Copiava o Steve Bannon. O Steve Bannon é o cara que criou a Cambridge Analytica. Lembra daquela história lá tem documentário na Netflix e tudo mais, que foi esse método de usar redes sociais pra eleger gente de extrema direita. Esse cara é completamente influente, completamente louco também. E infelizmente ele é bem inteligente, ele é um marqueteiro assim, bem inteligente, infelizmente. E aí dentro desse cenário, um militar americano na ativa, trumpista, amava o Trump, os familiares dele falaram, explode um Cybertruck na frente de um Trump Hotel, que tem escrito o nome do Trump. Se isso não for um recado, não for um símbolo, não for... Eu não sei mais o que é, gente. O que você acha? Você concorda comigo? Você acha que foi um recado ou não? Mas espera, não dá sua opinião ainda. Eu vou te fazer um desafio. Coloca a tua opinião aqui no comentário agora, se você acha que é um símbolo ou não. Assiste o vídeo e depois vê o que você acha. Bom, se você acha que talvez não foi um símbolo, talvez não tem nada a ver, que eu tô viajando, essa maluca, filósofa maconheira, vamos assistir aqui esse vídeo do My News com as jornalistas que estavam lá, gente, seguindo passo a passo a história toda. Bom, vamos lá, é o canal My News. Vamos apresentar então a nossa bancada. Não tem nem roupa para essa gravação, porque tá muito especial. Vou começar pela Thaís Oliveira. Para com isso. É verdade, só verdades tem aqui, Thaís. Muito obrigado, Thaís Obrigada Oliveira, a vocês que é pelo repórter convite da Folha de São Paulo. E uma Folha de São Paulo, temos duas Folhas de São Paulo, que é justamente a Gabriela Biló, que é fotojornalista da Folha de São Paulo. Recentemente ganhou o prêmio Jabuti e tem outros prêmios que depois ela vai contar pra gente mais pro fim do programa, para manter uma emoção aqui, viu, Gabriela? Obrigada a você pelo convite, a gente tá formando uma gangue. Exatamente, e vocês duas depois ao longo dessa história vão contar que cobriram juntos esse caso, por isso muito legal ter vocês aqui. E o Vinícius Nunes, que é jornalista, colaborador do Intercept Brasil e que já apareceu tantas vezes aqui na tela do My News, até na Confraria do Brito, o Vinícius já participou, então obrigado mais uma vez, está aqui também. Eu que agradeço pelo convite. Bom, 13 de novembro. Nessas mensagens do tio França, ele falou, 13 por quê? Porque eu não gosto do número 13, né? Ele tem tantas camadas dessa história que a gente vai poder se aprofundar, inclusive dele ter postado isso nas redes sociais. Então, a cabeça dessa pessoa, a gente soube um pouco pelo que ele escreveu e pelo que ele também tinha na casa dele, a gente vai contar. Mas vamos primeiro pela pergunta que não quer calar. Thaísa, onde você estava neste dia 13 e como é que foi que você entrou de cabeça nessa cobertura? Eu estava no Senado, assim, é até uma situação meio esdrúxula, sabe? Porque eles estavam votando o projeto de regulamentação das emendas parlamentares para tentar destravar o dinheiro, né, que tinha sido bloqueado em agosto. E aí a gente estava lá no meio da votação, acompanhando, todo mundo no plenário bem envolvido, e começaram as primeiras informações, assim, de que tinha tido uma bomba no Supremo. Aí depois falaram, não, mas a bomba foi na Câmara. Não, mas parece que é a bomba na Câmara e no Supremo, o cara se matou. Então começaram essas informações desencontradas. E os senadores estavam lá, votando o projeto, e a gente, assim, os jornalistas estavam, gente, mas e aí, o que está acontecendo lá de fora, né? Porque é tudo ali do lado, uma coisa da outra. E aí, em determinado momento da sessão, até o senador Carlos Portinho falou, gente, aconteceu um atentado aqui no estacionamento da Câmara dos Deputados, pergunto se a gente não deve parar, né, a votação. E aí o Rogério Marinho, que é o líder da oposição, falou, não, vamos seguir, tá muito longe. Sendo que, na verdade, não estava longe, né? Tava muito perto. E eles só paralisaram a votação porque não tinha quórum, enfim, eles estavam com uma dificuldade no placar. Então, eles não paralisaram a votação exatamente por isso. Mas, assim, foi uma situação bem surreal. Tanto que quando o Pacheco saiu da votação, eu fiz questão de perguntar, assim, mas... Assim, a gente já tinha ali informação de que uma pessoa tinha morrido, assim, você não sabia as circunstâncias, né, se ela tinha jogado uma bomba, se ela tinha se matado, se ela tinha sido atingida por um policial, mas assim, me parece um pouco ridículo que o Senado esteja votando emendas com uma pessoa estirada, né, na praça ali
Bom, isso é Brasil, né, gente? Quantos de nós não conviveu com isso, de ver um corpo estirado toda semana na rua, né? Meio que isso é Brasil, né, gente? Infelizmente. Ali do lado deles, independentemente das circunstâncias. E aí o presidente do Senado tentou minimizar a situação, enfim, aí a votação, logo que a votação foi encerrada, também o Senado falou, vocês precisam ir embora porque a gente vai fazer uma varredura. Então, assim, nesse primeiro momento, respondendo a sua pergunta, era aí que eu tava. Mas então, peraí, você estava cobrindo outra coisa. Aí Tava. o que a Folha te disse? Olha, Thaisa, muda de pauta, vai pra lá. Como é que foi essa mudança, exatamente? Como foi essa mudança? A Folha criou, assim, criou um grupo emergencial no WhatsApp para tratar ali da situação, para não ficar essa bateção de cabeça, Porque enfim. rapidamente vocês perceberam que era algo grave. Rapidamente, assim, ainda mais do 8 de janeiro, né? Assim, até foi uma das coisas que me deixou meio horrorizada ali na situação do Senado, né? Porque depois do 8 de janeiro eles reviram alguns protocolos de segurança, então, assim, em tese, você presume que eles estão mais atentos a isso, porque naquele momento você não sabia o que o cara tinha feito, o que ele tinha planejado. Gente, o cara era do PL, ele foi candidato do PL a deputado, ou vereador, alguma coisa. Ele foi candidato, então eu acho que ele não era qualquer um também, assim, sabe? Será que ele não tinha um acesso ali? Não sei. Então, assim, me parece um pouco... Acho que foi até uma falha de segurança do Senado mesmo, de não ter tirado todo mundo rapidamente dali e feito uma varredura. E aí a gente começou a trocar informações, daí esse retorno do Pacheco, de agora estão esvaziando aqui o Congresso, um pouco essa situação, e fui para casa. Quando eu fui para casa, a gente tinha recebido o boletim de ocorrência que a Polícia Civil tinha registrado, né? Então essas informações, ali tinha bastante coisa, assim, que já estavam especulando, né, sobre ele, quem era ele, tinha sido candidato e tudo mais. E no boletim de ocorrência da Polícia Civil, tinha uma informação de, policiais informaram que aparentemente tem um endereço ligado a ele em Ceilândia. E aí, quando eu vi essa informação, assim, uma equipe era uma coisa na linha de tem um possível endereço ligado a ele, uma equipe foi deslocada para lá para averiguar a situação. Isso já era bem tarde, assim, bem tarde mesmo. Tanto que a gente foi para Ceilândia de madrugada, a gente chegou lá, era mais de 1h da manhã. E aí eu mandei uma mensagem para minha chefe, que é a Camila Matoso, e mandei esse trecho do BO falando, a gente tem que ir pra lá, assim, né? Se tem um suposto endereço ligado a ele, a gente tem que ir pra lá. Aí ela falou, você pode ir? Falei, posso. Ela falou, então tá, vou acionar um dos fotógrafos pra ir com você. Um dos vários. Só eu e o Pedro Ladeira. Ela falou, vamos ver se eu falo com o Pedro. Aí o Pedro tava no Supremo, né? Tava ali ao redor, porque o corpo ficou ali muito tempo. E assim fomos no carro da Biló pra Ceilândia de madrugada. Perfeito. Então vamos para a história da Gabriela Biló. Biló, eu acho que todo mundo teve essa sensação, as suas fotos do corpo desse tio França, acho que foi uma das leituras mais sensíveis possíveis, assim, né? E me impactou profundamente. Eu não tive coragem de ver as outras e nem quis ver. Acho que assim, a sua mostrou pra mim, sem mostrar ele morto se mostrou, mas não assim, a cabeça dele explodida, essa coisa muito macabra e forte. Você conseguiu traduzir tão bem com uma leitura muito sensível, que inclusive é o normal das suas fotografias. Mas a foto das pernas dele, né? A foto das pernas dele. A gente vai até depois, com a Gabriela Biló autorizando a Folha também, a gente vai mostrar a foto aí na edição, porque acho que é bem importante. E mostra, inclusive, que ele estava com uma calça com elementos de carta de baralho, referência ao Coringa, etc. Essa foto foi, então, depois de ir em Ceilândia e voltar. Conta pra gente como é que foi pra você chegar a cobrir esse assunto tão grave. Assim, eu e o Pedro Ladeira, que é a minha dupla, né? Que sou eu e ele aqui em Brasília. A gente normalmente divide mais ou menos, assim. Eu fico mais esperta, digamos assim, na parte da manhã. E ele fica mais esperto na parte da noite. E normalmente isso é pra gente cobrir o grosso. Como situações como essa, não existe essa divisão de horário. Eu nunca mais vou conseguir olhar quem tem uma pinta aqui da mesma forma depois da Carla Zambelli. Existe quem cuida mais do dia, né? Quem controla o dia, falso. Né? Aquele pedaço do dia. Então eu entrei cedo, trabalhei de manhã. E não lembro o que foi que eu fiz aquele dia, assim... Foi um dia que eu entrei bem cedo, não lembro o que foi.
E essa parte da tarde, normalmente eu tô mais tranquila. A gente fica esperto, mas fica mais tranquilo. E aí, eu fui levar meu companheiro no aeroporto, o Cristiano. Fui levar ele no aeroporto. Quando eu deixei ele no aeroporto, eu vi uma mensagem no nosso grupo, que é a chefia e os fotógrafos. Foi uma mensagem encaminhada de um outro repórter que estava no Supremo, falando: uma pessoa se explodiu na Praça dos Três Poderes. Meu Deus. Isso por volta de 7h30 da noite, né? Uma pessoa se explodiu na Praça dos Três Poderes. Que? Assim, se explodiu, né? O que isso significa, né? E aí, na hora eu falei: Pedro, você tá vendo isso? Ele: tô indo pra lá. Aí eu falei: tá bom, eu tô... Deslocamento, né? Eu tô no aeroporto. Aí eu falei: vai me avisando como que tá. Porque às vezes é uma coisa assim, tipo... sei lá, um chá revelação. Não sei, a gente nunca sabe. Às vezes a gente Claro, sabe. não tem Um dimensão, chá revelação, explodiram os fogos e isso criou um alerta, mas na verdade não, sabe? Então... Mas eu tava longe, então eu falei: vai me avisando que eu demoro ainda pra chegar, né? Aí, ele chegou lá e falou assim: acho que tá dominado, foi só um cara meio maluco. Aí deu uns 10 minutos, ele: cara, coisa grande, vem. Foi o tempo de eu ir pra casa, pegar o equipamento e correr, né? Quando o Pedro chegou na cena, ele ainda estava mais próximo, né? Quando eu cheguei, já estava a praça estava completamente isolada, assim. Eu cheguei pelo palácio, ali já não podia atravessar. Eu tentei atravessar, um policial me mandou sair. Eu tentei ir ali perto do espelho d'água, não me deixaram. Eu tentei cortar caminho por dentro do Senado, que o Senado, para quem não conhece, o Senado e a Câmara, eles têm uma parte que é o anexo 1, na entrada do anexo 1, eles são assim, sei lá, 20 metros de distância uma porta da outra, que você consegue atravessar o prédio todo de uma portaria para outra, assim, né? Com identificação e tudo mais, que, né, nós jornalistas temos. Sim. Então, eu tentei entrar, e aí eles falaram: ninguém está entrando, só estão saindo. Ou seja... Conta com a história da Thaís da evacuação. Eles sabiam que existia uma necessidade de lockdown. Mas por que então não evacuar o prédio? Isso é meio absurdo, porque assim, naquele momento, não se sabia quantas bombas tinham, onde as bombas estavam. O tio Francis tinha estado dentro do Congresso naquele mesmo dia, que foi se descobrir depois. Exatamente. Então, assim, quem garante que ele não tinha plantado bomba nos Três Poderes? Então, assim, é surreal numa situação dessa. Isso para mim mostra como que o Brasil está mal preparado, sabe? Como que a resposta imediata você não leva a sério. Você sempre pensa: não, deixa, foi lá. Olha a seriedade disso. Acho que assim, qualquer país que está acostumado com terrorismo faz um lockdown do quarteirão inteiro, da esplanada inteira fica em lockdown, sabe? Qualquer país... Tira o presidente, Tira né? o presidente. E tinha ameaça contra o Pacheco nas redes sociais. Exato. Então, assim, teve um atentado terrorista na Praça dos Três Poderes. Até a gente saber onde estão as bombas, quem foi, é uma ação coordenada, não é uma ação coordenada, tem alguém ali acompanhando a votação que vai se explodir no final, você não sabe. Então, assim... E você conseguiu atravessar ou não deixaram mesmo? Não deixaram. Eu tive que dar a volta pela chapelaria. Uhum. E assim, chovia, eu pingava, assim, aquela noite chovia muito. Estava encharcada já. Encharcada, assim, eu tava com capa, eu tava com guarda-chuva, mas assim, no guarda-chuva eu não tava, eu tava só com duas capas, uma pra mim e uma pra lente, né? Mas assim, não adiantava, não tava vencendo, assim. E aí eu dei a volta. Quando eu dei a volta, eles já tinham isolado uma parte maior. Só que tem uns coqueiros ali na frente, assim. E aí eu encontrei o Ladeira, né, que é a minha dupla. Aí primeiro ele falou assim: olha, eu não consegui resolver bem a foto da bomba que tá no anexo da câmera. Vê se você consegue resolver melhor. Eu tô focando aqui, eu seguro aqui, que é o principal, e você vai lá. E aí eu fui lá, aí eu consegui dar uma volta, que eu consegui fazer as bombas de frente, consegui fazer bem a placa do carro, consegui resolver bem aquela foto. E falei: bom, agora eu vou trabalhar na principal, né? Aí eu volto, e quando eu volto, os policiais deram uma arrefecida ali. Uma questão de troca de tropa, eu não sei. Eu sei que eu consegui avançar um pouco nos coqueiros. E quando eu avanço, eu faço duas fotos, que eu acho que nesse momento foram as que marcaram. Uma que é o cachorro passando perto do corpo. Nossa. E a outra foi a das pernas. A sensação dessa foto, né, foi
um pouco do que a Thaisa disse, tipo, como que tem uma pessoa estirada ali, sabe? E outra, eles não podiam nem cobrir o corpo, porque como é padrão, quando tem um corpo, eles não podiam cobrir o corpo porque o cara ainda estava com bomba. Então, a polícia não podia cobrir então, nem se aproximar, né? Não podia. Então, assim, sabe aquele morreu na contramão atrapalhando o sábado, sabe? Pra mim foi isso, assim, meu Deus, chovia, e aquele corpo pálido ali, eu senti, assim, uma profunda tristeza, sabe? Assim, eu acho que a gente perdeu como sociedade, acho que foi uma derrota, sabe? Que triste. Que triste é uma pessoa se matar, sabe? Que triste é uma pessoa morrer. Assim, em que ponto que a gente começou a comemorar a morte? Sabe, que ponto que a gente começou a relativizar a morte? Isso é uma falha humana, é uma falha da gente como sociedade. É profundamente triste. E chovia. E eu lembrei um pouco das fotos do Evandro Teixeira, que a gente sabe que no dia do golpe chovia. Por quê? Porque ele fez questão de mostrar que chovia aquela noite. E não tem comparação no material com dele, né? Ele é um mestre e tal. Mas faz escola, né? Um vai aprendendo, pegando as referências. É uma grande sempre referência, assim, né? Isso. E eu pensei nisso, eu pensei a importância da chuva e como que a chuva é um elemento dramático, sabe? E ela estava ali para mostrar uma tristeza mesmo, um pesar. Eu acho que a chuva traduz esse pesar, assim. Sim. E então eu fiz questão de fotografar a chuva também, que eu acho que trouxe um pouco essa dramaticidade. E eu acho que para você mostrar o horror, você não precisa ser gráfico, sabe? Então, acho que, não sei se muitas pessoas viram o vídeo, mas o vídeo que foi liberado, né? De câmera de segurança do Supremo, né? Mostra que ele ajoelha no chão e ele segura a bomba atrás da cabeça, né? Não é que ele deitou em cima da bomba, ele segura a bomba. Então, não só a cabeça dele estava num estado muito triste, mas as mãos também. E o corte da foto é exatamente no limite da mão dele. Porque eu pensei, eu não quero nenhum elemento. Não quero. Sim. Que bom, né? E aí foi isso, nesse momento eu fiz essa foto. E como o Pedro entrou mais tarde e eles ainda tinham que desarmar as últimas bombas, então provavelmente ali iria madrugada adentro aquela cobertura, como foi. E aí a gente, entre nós dois, falou assim, Pedro, então eu vou pra casa, vou descansar, porque eu sei que amanhã cedo a gente vai ter que estar aqui na praça de novo, né? 6 da manhã a gente tem que estar aqui. E aí o Pedro falou, então vai, eu fico aqui. Eu cheguei em casa, aí a Thaisa ligou, ô Gabriel. Não, eu cheguei em casa e assim, cheguei já era isso, depois da meia-noite. Aí eu tomei uma sopinha. Ainda bem, bendita sopa. Tomei um banho e deitei de roupão. Plena. No dentro sofá. do possível. E aí eu olhei a mensagem assim, tem esse endereço, quem vai? Sou eu, porque o Pedro tá segurando. Então não tem como sair, né? Não tem como sair, não é prudente sair, né? Ele tá nessa cobertura que é até então a principal, né? Depois as coisas mudam, né? Mas que até então é a principal, então tem que ser eu. E aí eu liguei pra Thaisa e falei, Thaisa, a gente não sabe como é esse endereço, a gente não sabe se vai estar isolado, se não vai estar. Vamos no meu carro, que é um Palhinho 2010, coitado. É um carro sofrido. Aí a gente foi e lá passamos a madrugada inteira. A gente chegou em casa, já era quase 6, né? Então vamos fazer uma pausa para que a gente conte o episódio de Ceilândia, que esse episódio é muito importante. E aí eu vou fazer o meu relato antes de passar para o Vinícius, que o meu é curtíssimo. Eu estava também no Congresso Nacional, e eu, segunda chamada, como todo mundo sabe, é 8h30 da noite. Então 7h30 eu estava pegando o Uber para voltar, estava sintonizado inclusive na Rádio Metrópolis, e aí eram essas primeiras informações todas. Eu saí, não vi nada, não ouvi absolutamente nada, e a pessoa da rádio, o tempo de eu atravessar a Esplanada, que é um pequeno percurso de carro, já foi atualizando, olha, uma pessoa morreu, não eram 2 bombas. Aí eu fiquei nessa coisa, né? Ou eu volto e pode ser que não tenha segunda chamada porque eu não vou chegar para gravar, ou eu vou fazer a segunda chamada. Aí eu fui para casa e acabei assim, ouvindo, mas não cheguei a ver nada. Foi mais ou menos essa minha história. E a sua, Vinícius, você estava no Supremo na hora? Não, eu já estava em casa, já tinha deixado o Supremo, porque a sessão acabou por volta das 6h10 da tarde. Fui para casa, estava chovendo muito naquele dia. A chuva marca todos nós, né? E aí eu recebi a primeira informação num grupo de WhatsApp de colegas do Supremo Tribunal Federal,
que estavam falando: houve um suicídio à bomba na frente do Supremo. E todo mundo achou aquilo muito esquisito, porque... Suicídio à bomba, né? Um suicídio à bomba, o que significa isso, né? Então a gente estava achando, primeiro, que tinha só acontecido de uma pessoa que se explodiu e que não tinha exatamente atacado o Supremo. Daí o Paulo Motorim, editor do Intercept Brasil aqui em Brasília, ele me convidou para fazer um texto em primeira pessoa, contando o que estava acontecendo. Então eu peguei minha moto, coloquei minha capa de chuva, que não serviu para nada, eu acho que eu tô molhado até hoje, porque choveu muito, muito. Tô molhado até hoje. E estava um trânsito absurdo para chegar até a Esplanada dos Ministérios. Eu fui por trás, pela L2, ali pelo Palácio do Itamaraty, pelo via de acesso, né? Pra quem conhece. E aí, muitas pessoas saindo da Câmara dos Deputados, porque já havia acontecido a bomba no carro, ali no anexo 4, se não estou enganado, né? Foi. Então, muitas pessoas pedindo Uber, pedindo táxi, tentando sair, e a via só estava liberada exatamente para os carros saírem. O povo querendo ir embora e você querendo chegar. Mas eu, como eu estava de moto, simplesmente passei pelos carros e fui até a última barreira da polícia. Daí eu perguntei: poderia passar? Sou repórter, quero fazer a cobertura. Não, não pode passar. Só pode passar andando. Falei: beleza. Deixei minha moto e fui caminhando na chuva até a Praça dos Três Poderes. Como a Biló disse, a polícia estava muito tensa e não deixava simplesmente a gente passar pra nada. Não deixava a gente passar muito perto. Daí eu me coloquei ali perto dos coqueiros no espelho d'água do Congresso Nacional. Só para contar rapidinho, bem ali já no acesso à praça, justamente onde o Congresso faz divisa com a Praça dos Três Poderes, provavelmente. Os mesmos coqueiros que eu... E são palmeiras imperiais, para remeter a quando a Câmara era no Rio de Janeiro, foi uma doação. Palmeiras imperiais. Essa parte eu não sabia. E aí eu conversei com um policial militar e ele falou: um doido se explodiu. E aí eu tentei chegar mais perto, não deixou eu chegar mais perto, e eu fui até o Palácio do Planalto. Peguei a via ali e fui até o Palácio do Planalto. Daí ali no Palácio do Planalto estava lotado de jornalistas que faziam a cobertura do Palácio do Planalto. Mas um adendo: os colegas do Supremo Tribunal Federal, eles haviam sido liberados para ir embora pela L2. Mas em nenhum momento, como na Câmara e no Senado, teve uma evacuação. Em nenhum momento falou que poderia ter mais bombas, que poderia ter mais pessoas envolvidas, que de fato havia um atentado terrorista naquele momento. Então muitos dos meus colegas ainda estavam no comitê de imprensa do Supremo. E aí, enfim, fui até o Palácio do Planalto, fiquei lá na frente, vários repórteres, vários fotógrafos, vários cinegrafistas. E aí eu tive mais informações sobre o que estava acontecendo. Peguei aquele print de que ele falava que os atentados começariam no dia 13 e aconteceriam até o dia 16. Sim. E que alguns dos alvos seria FHC, Sarney, William Bonner e Geraldo Alckmin. O que já mostra a cabeça dele totalmente confusa e louca, umas misturas totalmente assim, né? Sem né. Mas esse negócio dele falar os ataques vão até o dia 16 dá uma certa indício de que ele não estava sozinho, né? Tudo bem, ele estava delirando, mas assim, sei lá. Sim. E aí peguei algumas informações com alguns colegas também que estavam no Supremo, fiz uma primeira parte do texto. E aí o Paulo Motorim me liberou e eu fui subindo o eixo monumental sentido rodoviária para ir embora, né? Para pegar minha moto e realmente fazer o meu texto em casa. E aí aconteceu uma coisa muito incomum aqui em Brasília, porque na hora que eu estava passando, e eu estava a caráter, assim, eu estava com capa de chuva de motocicleta e de capacete para me proteger da chuva. E aí os policiais que estavam fazendo a segurança do Palácio da Justiça, eles me olharam, eles se assustaram e os 4 apontaram a arma para mim. Eles estavam com submetralhadoras e uma calibre 12. Meu Deus do céu! E eles apontaram para mim, eu na hora tirei meu capacete, abri a capa de chuva e falei: sou jornalista. Daí eles se aproximaram, revistaram a minha bolsa, me revistaram
e pediram desculpa, me deu a mão um deles até e falou, desculpa, é que tá todo mundo muito tenso. E aí, enfim, a volta para casa também foi muito difícil, porque eu tive que pular algumas grades ali da... Você não conseguiu acesso para baixo. Eu não consigo acesso por baixo, também não deixavam eu entrar pelo Congresso Nacional, o Itamaraty estava fechado, então eu peguei aquele túnelzinho do Itamaraty, sabe? Só que ele estava fechado por grade também, pulei a grade para conseguir ir para casa, na chuva. Nossa, eu devia ter gravado essa A cena vida do jornalista, né, também gente? da história. Vamos fazer uma viagem mais longa no tempo, Thaís, contar uma história do 8 de janeiro, em que uma mulher pichou na Estátua da Justiça, perdeu uma mané com um batom, não é isso? E a chefe na Folha falou... É aqui que começa, e é aqui que vai começar o assunto do paralelo entre o tio França e a Débora, que é aquela mulher que pichou a Estátua da Liberdade na frente do STF, e aí eu vou fazer uma comparação com o atentado do Cybertruck, tá? Mas isso eu vou fazer no segundo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá? Vamos, continua comigo, vem. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá na descrição.